arquitetura nessa primeira quinzena do mês de julho. Será um vídeo breve, bem sucinto, para não tomar muito tempo com informações que já estão descritas no texto anexado ao material de apoio. Então o professor vai fazer algumas considerações rápidas para esclarecer alguns pontos acerca desse conteúdo maravilhoso e dessa manifestação de arte medieval que marcou seu nome na história com grandes catedrais ou as cidadelas celestiais, como é descrito no texto, que estão até aí hoje em países europeus, proporcionando belas fotografias, né, aos turistas e aos apreciadores da boa arte. Bom, aqui é uma foto da fachada da Catedral de Burgos, na Espanha. Algo que eu quero que vocês reparem nessa imagem dessa catedral é que é uma catedral com muitas torres e bem alta. Isso eu vou explicar de forma mais precisa mais à frente. Mas o que a gente pode falar sobre a arte gótica a princípio, pessoal? Ela se desenvolveu no final da Idade Média, entre os séculos 12 e 14 depois de Cristo, principalmente na Europa, após o início do declínio das sociedades feudalistas. O feudalismo vinha perdendo espaço, né, com o desenvolvimento dos burgos, dos centros comerciais. O comércio começou a se desenvolver de forma mais intensa e isso, de certa forma, influenciou na arte desse período. A partir da arte gótica, chegando ao seu final, já iniciamos o início da Idade Moderna, que começa o Renascimento. Mas isso é assunto para outro bimestre, tudo bem? Bom, pessoal, já foi dito que a arte gótica ela se desenvolveu no final da Idade Média, que ela se desenvolveu após o início do declínio do enfraquecimento do sistema feudalista. Ela se desenvolveu, assim como outras formas de arte, na arquitetura, na pintura e na escultura, mas nesse primeiro momento o professor vai falar apenas da arquitetura e em posterior vídeo falará sobre a pintura e a escultura gótica, que também são bem peculiares, assim como as catedrais, tá bom? Já estudamos a arte islâmica, a arte bizantina e agora adentraremos ao conteúdo arte gótica, pessoal. Essa aqui é a Catedral Gótica de Cambridge, na Inglaterra. Algo que nós já podemos perceber assim numa primeira olhada, que em relação à igreja bizantina, ela é mais alta, entre aspas, um pouco mais delicada e com muitas janelas. Essas são algumas características que o professor vai tratar um pouco mais à frente. Pessoal, assim como a igreja bizantina, a arte gótica representa o interesse prioritário da Idade Média, que é a fé religiosa, baseada no cristianismo. E a grandeza dessas catedrais do estilo gótico, elas representavam como se fosse uma cidadela celestial, divina aqui na Terra. Pô, professor, como assim uma cidadela celestial? Pelo fato das igrejas góticas terem muitas torres, muitas janelas rosáceas, pelo fato também de ela ter uma questão ali, uma inovação geométrica que permitiu que elas fossem mais altas, o resultado dessas inovações arquitetônicas foi em um conglomerado de torres, janelas, portais, que davam uma certa imponência a essas igrejas. Eram como se fossem inúmeras construções aglomeradas numa só. Por isso o termo cidadela celestial. Porque, visto de longe, dava a impressão que eram vários
prédios ou várias construções unidas numa só. A arquitetura, as igrejas, as catedrais eram as principais formas de expressão da arte gótica, dessa arte medieval. E a ela vinham unidas a pintura e a escultura, que o professor não vai tratar ainda nesse vídeo, mas vai tratar num vídeo posterior. Diferentemente da arte bizantina, né, que nós tínhamos as pinturas dos ícones sobre madeira e tínhamos os mosaicos, aqui as pinturas elas vêm muito anexadas às estruturas da arquitetura das catedrais, assim como também a estatuária, as esculturas. Algumas características bem peculiares que o professor vai falar sobre essas igrejas góticas, pessoal. Bom, aqui novamente a fachada da igreja de Burgos, na Espanha. Nós percebemos o que? A primeira e mais importante característica das igrejas ou catedrais góticas: o verticalismo ou verticalidade, pessoal. Eram igrejas altas. Graças a inovações arquitetônicas dos arquitetos, que começaram a ter maior domínio de cálculos e geometrização das formas, isso possibilitou que eles elaborassem estruturas das catedrais, torres, arcos e portais mais altas e um pouco mais delicadas. As paredes dessas igrejas são mais finas e delicadas em relação às igrejas bizantinas. Então, a primeira característica, verticalidade ou verticalismo, torres pontiagudas, aqui janelas com rosáceas, com os vitrais que o professor falará mais à frente, e esse aspecto de imponência, de altura. Por que essas igrejas eram altas? Elas eram feitas no intuito de aproximar o homem à figura celestial, à figura divina. Por isso elas tinham uma altura tão elevada, seguindo a lei da verticalidade ou do verticalismo, pessoal. Eram obras muito ornamentadas, bastante enfeitadas, e as torres sempre eram pontiagudas e esguias. Entendeu? Então, se o professor colocar um prédiozinho lá no trabalho, uma catedral, é pontiaguda, tem aspecto vertical, alto, é gótico, pessoal. Bom, sobre a escultura, ela é representada por uma estatuária que vem unida à arquitetura, aos prédios. Nós vemos em algumas catedrais, como de Notre Dame, a figura dos gárgulas, mas também vem com algumas figuras arremetendo aos divinos. Nessa primeira quinzena tem o primeiro trabalho prático que vocês vão desenvolver, que é fazer a releitura ou redesenhar uma catedral gótica da preferência de vocês, ou reelaborar aquela catedral que está anexada no material, e fazer o desenho em preto e branco, usando apenas a variação de uma única cor, tá bom? Em posterior vídeo, o professor vai tratar de assuntos um pouco mais conceituais, mais a fundo sobre essa arquitetura, e já vai discorrer sobre pintura, vitrais e a escultura gótica desse estilo de arte medieval que perdurou no final até a extinção da Idade Média. Tudo bem? Qualquer dúvida podem entrar com o professor via WhatsApp ou na plataforma Google Classroom. É um vídeo simples, mas feito para auxiliá-los em tempos difíceis de pandemia em que não podemos